É 2021 e o mundo mudou. Mas a beleza dos locais mais misteriosos da Terra permanece. Esses lugares estão repletos de história e lendas e são fotos fascinantes. Alguns que são facilmente acessíveis tornaram-se alimento para turistas, enquanto os mais difíceis de alcançar permanecem um tanto escondidos, exceto por uma série de imagens tiradas e postadas online por um explorador corajoso. Nesta lista estão apenas alguns dos lugares misteriosos ao redor do mundo, alguns tão extraordinariamente impressionantes que é difícil acreditar que as imagens sejam reais. Skellig Michael é uma ilha na costa de Kerry, Irlanda, que foi usada como locação nas filmagens de Star Wars: The Force Awakens. A publicidade fez maravilhas para o número de turistas e, em novembro de 2015, a ilha havia recebido o maior número de visitantes estrangeiros de todos os tempos. Skellig Michael, que significa Pedra de Michael, também abriga um mosteiro preservado de 1400 anos. Existem 2 oratórios, um cemitério e uma cruz monolítica na ilha. As evidências mostram que a ilha foi atacada várias vezes por vikings, o que pode ter feito com que os monges que viviam no mosteiro fugissem para o continente. Para garantir a preservação do frágil mosteiro, recentemente foram colocados limites ao número de turistas autorizados a visitá-lo. O apropriadamente chamado Fairy Lake no Canadá é famoso por mais do que suas águas cintilantes e atmosfera tranquila. De sua superfície imóvel se projeta uma extremidade de um tronco morto de pinheiro Douglas. No topo do tronco cresce outro minúsculo pinheiro Douglas, o tronco como sua única fonte de nutrientes. A pequena árvore está em uma luta contínua para sobreviver e isso inspirou muitos fotógrafos a documentá-la em filme de vez em quando. A água do lago sobe e cobre o toco da árvore, fazendo com que a pequena árvore pareça estar flutuando logo acima da superfície. Os turistas começaram a chamar a árvore de Fairy Bonsai e muitas vezes fazem fila na estrada de madeira ao lado do lago para ter um vislumbre dela. 2. Mesmo que Madagascar seja a 4ª maior ilha do mundo, os humanos ainda levaram 300 mil anos para descobri-la. Conforme destacado pelo filme de animação, Madagascar é o lar de dezenas de espécies de lêmures e mais da metade dos camaleões do mundo. É aqui que você encontrará a Avenida dos Baobás e também a cidade do Arranha-Céu, também conhecida como a maior floresta de pedras do mundo. A floresta é composta de rochas calcárias cinzentas pontiagudas conhecidas como tsingi, que significa andar na ponta dos pés. Suas origens remontam a 200 milhões de anos atrás, quando a atividade tectônica empurrou um leito de calcário do fundo de uma lagoa. A queda do nível do mar permitiu que o planalto de pedra erguido ficasse exposto e, com o tempo, a floresta passou a existir. São várias passarelas e pontes que permitem ao turista chegar bem perto da maravilha pedregosa, sem machucar os pés nas pedras pontiagudas. E embora possa parecer um ambiente completamente inóspito, você encontrará 11 espécies diferentes de lêmures aqui. 3. No grande esquema da história, Maurício é uma ilha relativamente jovem situada em uma plataforma oceânica elevada acima do nível do fundo do mar. Ao largo da costa da ilha conhecida como Península de Lemorne, vários tons de azul podem ser observados em uma encosta gradual que cai em um abismo de 4.000 metros de profundidade. Por causa do movimento constante de areia e lodo ao longo dessas encostas sombreadas, foi criada uma ilusão de ótica de uma cachoeira subaquática. O local exato dessa ilusão já foi o centro de uma lenda local. Em 1835, a escravidão foi abolida nas Maurícias e as autoridades foram enviadas a uma comunidade de escravos fugitivos para lhes dar as boas novas. Infelizmente, os escravos interpretaram mal a chegada repentina dos policiais e imediatamente tomaram a decisão de correr para as falésias com vista para o oceano e pular na água, cometendo suicídio em massa. Este conto foi tecido no tecido da história de fundo da cachoeira, com alguns acreditando que os espíritos dos escravos mortos são responsáveis pela ilusão de ótica espetacular. Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha. Não custa nada para você e vai me ajudar.
4 perto de Keswick em Cumbria, noroeste da Inglaterra, existe um círculo de 38 pedras neolíticas. Pensa-se que o círculo foi construído como parte de uma tradição megalítica durante o final do Neolítico e o início da Idade do Bronze. Até o momento, não houve escavações extensas no local e não está claro o que pode estar enterrado sob a superfície e talvez entre as pedras, muito parecido com os outros círculos de pedra encontrados no Reino Unido. Não está claro exatamente qual era o propósito do círculo de pedra de Castlereagh. Os especialistas não estão convencidos de que era um cemitério, com alguns acreditando que pode ter sido alinhado com os ciclos lunares. O poeta e filósofo inglês Samuel Coleridge mencionou o círculo de Castlereagh em seus escritos em 1799, dizendo: as montanhas estão uma atrás da outra, em ordem ordenada, como se evocadas e atentas à assembleia de magos de vestes brancas. 5 Devil's Pool em Queensland, Austrália, é tão mortal quanto impressionante. Grandes pedras, chamadas de pedregulhos de Babinda, enchem o leito do riacho. Diz a lenda que uma jovem chamada Ulana, da tribo Indingi local, quebrou sua promessa de permanecer casada com um ancião tribal, optando por fugir com um jovem guerreiro, Diga, de outra tribo. O casal foi capturado e Diga foi levada pelos anciãos. Em seu desespero, Olana se jogou no poço do diabo e seus soluços se transformaram em torrentes correndo por ele. Até hoje, os habitantes locais acreditam que Ulana ainda assombra a piscina, arrastando homens desavisados para a morte. Desde 1959, ocorreram 19 mortes em Devil's Pool, das quais 17 foram homens que se afogaram. Moradores aborígenes contam a história de um jovem que desapareceu sob a água após chutar uma placa que homenageia aqueles que morreram. Em outra história, 2 amantes estavam juntos na plataforma de rocha com vista para a piscina quando uma onda errante levou os 2 para a água. A menina sobreviveu, mas seu parceiro não. 6 A montanha Tianmen na China é considerada uma montanha sagrada. Sua reputação sagrada foi fortalecida pela escada para o céu que compreende 999 degraus que levam à caverna Tianmen, o arco naturalmente formado mais alto do mundo. A caverna Tianmen é onde os deuses encontram um mundo mortal, de acordo com a lenda chinesa, e atrai milhões de visitantes todos os anos. Acredita-se que a erosão causada pela água e solo levou à formação da caverna. Acredita-se que haja 6 mistérios em torno da montanha Tianmen. A origem exata da caverna Tianmen, uma imagem fantasma tirada do antigo mestre religioso Gigu, águas turbulentas no penhasco esquerdo da caverna Tianmen, tesouro supostamente ainda enterrado em algum lugar ao redor da montanha, o volta secreta da caverna Tianmen e os avistamentos do unicórnio auspicioso dentro das florestas primitivas que cercam a montanha. 7 locais sagrados pontuam o mapa em todo o mundo. Junto com alguns desses sites, os curiosos também podem encontrar vórtices ou vórtices. Esses são pontos especiais onde se diz que a energia entra na Terra ou se projeta para fora de seu plano. Alguns dos locais de vórtice mais conhecidos e populares incluem Glastonbury no sudoeste da Inglaterra, Stonehenge em Wiltshire, a Grande Pirâmide de Gizé no Egito e as ruínas maias em Tulum, México. A América reivindica os maiores vórtices de energia na cidade de Sedona, Arizona. Aqueles que levam a sério o suposto poder dos vórtices, migram para Sedona em massa, em busca de cura espiritual. O local mais visitado é o Eightport Mesa Vortex, onde as pessoas são incentivadas a percorrer o árduo caminho até o topo e apreciar as vistas espetaculares enquanto procuram orbes coloridas. Acredita-se que o Eightport Mesa Vortex é uma área de fluxo ascendente que permite que seu espírito voe para níveis maiores de serenidade. Os outros vórtices incluem Cathedral Rock Vortex, Bell Rock Vortex e Boynton Canyon Vortex. 8 Conhecida como a Ilha Flutuante da Venezuela, o Monte Roraima é uma montanha de cume plano, Tepuy, localizada no ponto de encontro do Brasil, Venezuela e Guiana. Muito antes de alguém sequer pensar em escalar o Monte Roraima, os índios Penon que moravam nas proximidades o consideravam uma parte imperdível da história mundial.
Segundo a lenda, uma grande árvore que dava frutos e colheitas para a terra foi cortada por um ancestral dos antigos índios. A árvore causou uma grande inundação ao cair no chão e seu tronco foi a única coisa que sobrou após o incidente. Diz ainda a lenda que o tronco é o Monte Roraima e que os rios que nele desaguam são território desse povo ancestral desde o advento de caminhantes e turistas. Também houve vários relatos de avistamentos de OVNIs com pessoas que teriam visto luzes estranhas acima do Monte Roraima. Outros relataram ter experimentado um estado de espírito alterado ao visitar o local e até ter sonhos bizarros com alienígenas. 9. O encantador Jakobsbruk é o sonho de qualquer instagramer. Esta ponte semicircular feita pelo homem está localizada no Parque Kronlau, Saxônia, Alemanha e recebeu o apelido de Ponte do Diabo devido às histórias míticas que a cercam. A ponte se tornou amplamente popular nos últimos anos por causa da ilusão de um círculo perfeito criado quando reflete da maneira certa no lago abaixo, dando-lhe uma aparência verdadeiramente de outro mundo. Diz a lenda que as pontes do diabo, como Jakobsbruk, foram construídas com a ajuda do próprio diabo em troca da alma da primeira pessoa que a cruzar. No caso da Ponte do Diabo da Saxônia, os supersticiosos são de opinião que os humanos não poderiam ter feito o arco delicado e, portanto, o diabo deve ter sido quem o construiu. As pontes do diabo são caracteristicamente construídas em pedra e incluem arcos maçônicos. Alguns acreditam que Jakobsbruk se torna um portal para outro mundo quando o reflexo completa o círculo da ponte e uma lua cheia brilha intensamente no alto. Olhar de lado enquanto atravessa o círculo perfeito fará com que o diabo apareça na água onde ele espera que a próxima alma seja arrastada com ele para o inferno. Se inscreva, ative o sininho e deixe o seu joinha. Não custa nada para você e vai me ajudar.